O bate-papo desta quarta-feira é com Gilberto Mendonça Teles, escritor, poeta, crítico literário, professor emérito titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal de Goiás. Ainda especialista em língua portuguesa pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Gilberto, como que foi que as portas do mundo se abriram para você? Primeiramente, eu tenho que dizer para você que me sinto muitíssimo honrado em participar do programa Jacques Sobrão Entrevista. Obrigado. Agora, quanto às portas abrirem, eu estou lutando diariamente para se conseguir pelo menos digamos, o umbral da porta, né? Mas tudo começou, me parece, o meu contato com o exterior, a saída minha de Goiás com uma bolsa de estudos lá em Portugal. A ditadura foi benéfica para você, você fugiu da ditadura, né? Não fugi, me fugiram, isto é. Como um amigo meu lá de Brasília, que era português e que gostava de mim, era um filósofo, ele falou o seguinte: olha, pelo que eu vejo em Brasília, eles vão mexer com você. Mas os militares naquela época, estudar Brasil era uma forma de comunismo. Na verdade, quando a pessoa soube disso, falou: Gilberto, eu vou arranjar uma bolsa para você ir para Portugal. E Portugal, a Universidade de Lisboa, me convidou para ir para lá. E aí começou. Lá, os goianos não, todos os bolsistas, os bolseiros, como eles dizem, tinham que fazer uma conferência, explicar a sua região. E eu falei sobre o Brasil Central, sobre Goiás, Brasília. Muito bem. No dia seguinte, a embaixada me convoca que querem falar comigo. Eu fiquei com medo, falei, já é mexendo, acabei de chegar em Portugal. Você achava que já era uma perseguição? Já era uma perseguição. Aí o embaixador diz: olha, nós assistimos a sua palestra e descobrimos aquilo que o Itamaraty está querendo, um homem para divulgar o Brasil fora. Esse estudo demonstra a sua, vamos dizer assim, a sua força de vontade, a sua capacidade de devorar leitura. Primeiramente, há aquela vergonha que desde que eu fui primeiro professor aqui em Goiás, professor do liceu, depois fundaram as universidades, a Católica e a Federal, eu sou da fundação delas, eu nunca dei uma aula sem preparar alguma coisa. Só mais tarde, muito tempo depois, é que eu ainda chegava, improvisava uma aula, por exemplo, mas sempre me preparei. Com isto, a sua pergunta diz assim: eu sempre me preparei para uma conferência. Engraçado, no nosso bate-papo você falava que você é meio bipolar. Por que você se acha meio bipolar? Uma maneira brincalhona que eu falei numa conferência em Minas Gerais, na Universidade de Minas, que era o seguinte: a pessoa me pergunta, por que você tem livros sobre vanguarda e estuda Camões? Você não acha, a pessoa me diz, você não acha que há uma coisa? Eu falei, acho uma bipolaridade. Ora, o meu temperamento me leva para os clássicos. Quando se fundou em Goiás a Universidade Católica, eu queria fazer curso de grego. Então eu inscrevi-me, passei, mas eu era o único que passei. Então eles me passaram para fazer outro curso. Quer dizer, eu não estudei grego aqui, não tinha professor. E quer dizer, então eu tenho uma tendência minha para ler, já li todos os grandes homens da literatura grega, latina, e acaba de sair um livro meu agora publicado pela editora do Senado, que chama Defesa da Poesia, em que eu pego o texto de Homero, portanto, 900 anos antes de Cristo, até Dante Alighieri. E como você vê a literatura em Goiás? Ô Jacques, o meu livro chamado A Poesia em Goiás é de 64. Já teve 2 edições e a Universidade Federal de Goiás me assinou contrato comigo agora para fazer a 3ª edição. Mas com o seguinte compromisso, eles queriam que eu atualizasse o livro. O livro é de 64. De lá para cá, é muito tempo, né? Eu falei, pode publicar, mas sem atualização. Eu faço um prefácio de umas 10, 15 páginas, explicando o que há de novo. Então é o seguinte:
O escritor goiano me manda livro, eu leio o livro dele. Mas eu sou muito preso ainda aos grandes escritores de Goiás. Por exemplo, o Hugo de Carvalho Ramos, com Tropas e Boiadas, o Bernardo Ellis, com os livros do Bernardo, sobretudo Ermos e Gerais, né? O José J. Veiga, que é um grande escritor também de ficção, né? Você foi amigo de Drummond, né? Fui amigo de Drummond porque eu fiz a minha tese de doutorado sobre ele. Mas antes da tese de doutorado, eu mandei um livro para ele daqui de Goiás. E ele me respondeu com uma cartinha, isso em 62. Mandou uma cartinha dizendo, olha, eu agradeço o seu livro e tal. E depois ele publica um livro e me manda o livro, Drummond. Nós não nos conhecíamos. E eu fiz uma resenha do livro no Popular, na época. Deixa eu contar isso, já que você me perguntou, mais um pedaço. Quando eu voltei do Uruguai para o Rio de Janeiro, eu cheguei no mês de janeiro, 70. E o Drummond estava lançando Reunião Drummond. Aí eu entrei na fila, comprei o livro, entrei na fila, pus o papelzinho com o meu nome, ele sentado, olhou, falou, ah, é você? Levantou-se, falou, quero apresentar você a uma senhorita. E me levou e me apresentou a namorada dele, que é a Lígia. Gilberto, A amizade começou por aí. pelo tamanho da sua obra, você poderia estar na Academia Brasileira de Letras. Por que você não conseguiu até hoje ser um imortal? Eu tive todos os prêmios da Academia. Eu tenho o prêmio Olavo Bilac para poesia, o prêmio Silvio Romero para crítica, tenho o grande prêmio da Academia que a gente não candidata, a gente recebe, é o prêmio Machado de Assis, o que me permitiu comprar até um apartamento depois, dar entrada num apartamento com 100 mil reais daquela época. Muito bem. Mas você acha importante? Peraí, eu me candidatei 2 vezes. E houve uma vez que eu ia entrar, eu estava com 20 votos, mas um fulano trocou o voto na noite. Ele me prometeu à noite, no dia seguinte ele voltou de outra pessoa a pedido de alguém. E essa pessoa que fez isso chama Antônio Olinto, porque ele mesmo me contou, pedindo desculpa, e contou numa conferência em Goiás. Quando perguntaram, ele falou, o Gilberto, eu tenho que votar nele, mas morreu, acabou. Você comentava comigo que a presença dentro da academia não é enriquecedora. Jacques, tudo que eu fiz na vida hoje, eu não precisei da academia, né? Quer dizer, quantas vezes eu fui convidado para fora do Brasil, e passagem, pagamento, aquelas coisas. E muitos acadêmicos não conseguem ir, não conseguem ser chamados. Porque quando o camarada entra na academia, essa é uma opinião crítica minha, ele para de estudar. Ele para agora, ele começa a gozar a vida dele de acadêmico. Então, a pessoa que está fora da academia nivela todo acadêmico como supra-sumo. E não é. Muita gente ruim está lá na academia. Gilberto, uma curiosidade, hein? Com 60 anos de obra literária, quantos livros você deve ter lido? Jacques, houve uma época na minha vida que eu anotava os livros que eu lia. Depois foi desaparecendo. Mas eu li demais, Jacques. Eu li muito, eu li e continuo lendo, né? Não para, né? Não para de ler. Né? Agora você vai fazer uma doação do seu acervo para a UFG? Já doei, já está firmado. Toda a biblioteca vai passar para a Universidade Federal, onde eu fui professor. Né? Tem data já definida? Tem data definida. Em dezembro vem 5 mil volumes. Minha biblioteca está em torno de 15 mil. Eu vou ficar com uns 3 mil para mim, para eu enquanto estiver vivendo. E o reitor já assinou, nós assinamos o termo de doação e ele já foi publicado no Diário Oficial da União. Eu achei que os meus livros não deviam ficar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o lugar que tem mais livros no Brasil. As grandes bibliotecas estão lá. Então, você mora no Rio, mas não tirou o pé de Goiás, não, né? Não tirei o pé de Goiás. Eu venho praticamente todo mês, eu venho a Goiás. Né? E vem cair em Goiás. O meu tombo foi em Goiás. Gilberto, eu gostaria de fechar nossa entrevista com você declamando um trecho de algum poema seu que você acha que é a sua obra-prima. Eu posso ler um poema meu. Pode. Mas eu tenho que pegar meu livro ali. Então, deixa eu pegar. Olha, um poema que define a minha visão de Goiás pode ser Lira Goiana. Reparta o meu corpo pelos rios de Goiás.
a mão esquerda acariciando as águas do Araguaia, a direita desenhando os rumbos do Paranaíba, os pés brincando nas águas do Aporé e do Verdão, a cabeça na junção do Araguaia e Tocantins. Quero governar daí as artimanhas e latifúndios, os joelhos no Rio dos Bois e no Caiapó, o sexo bem enterrado na lama do Meia-Ponte. Mas deixem minha alma no Rio das Almas, deixem meu coração batendo no Rio Turvo, deixem minha língua nas areias do Curumbá e meus olhos secando em alguma lagoa para a alegria dos bagres, dos lobós e das piranhas traidoras. Ah, deixem também meu cachimbo fumegando nos borrifos de luz da Cachoeira Dourada. Quero ser como um instante de arco-íris nos olhos das mulheres de Goiás. Eu gosto do poema porque está mexendo com a pescaria e toda essa riqueza que são os rios de Goiás. No Planalto, rios nossos correm por todos os lados. Né? Isso eu acho muito bonito no Brasil, isso. Tanto que eu digo que numa conferência que eu fiz aqui que o mito de Goiás é o mito das águas. Os goianos não aproveitam bem isso, assim, do ponto de vista de estudos. Mas você tem tudo isso. Gilberto, eu te agradeço pela entrevista e dizer para você que recebê-lo aqui foi extremamente feliz para mim. Obrigado, Jacques. Um momento muito bom. Obrigado pela equipe sua também aí.